lugar de asfalto, calçamento e estrada de chão. O caos do trânsito foi trocado pelo som do riacho, e a correria do dia a dia dá lugar à paisagem verde e à tranquilidade de uma cidade pequena. Este pacato paraíso fica a 21 quilômetros de Santa Maria. Começa agora o documentário radiofônico A Rota Gastronômica Santa Maria Silveira Martins. Silveira Martins é conhecida como o berço da Quarta Colônia. Na cidade, chegaram os primeiros grupos de imigrantes italianos da região central do estado. Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi são os berços das outras 3 colônias. Em 19 de maio de 1877, chegaram as primeiras famílias vindas do norte da Itália. Elas se instalaram na localidade de Valdebuia. As famílias acamparam em um barracão onde se encontra um monumento ao imigrante, construído em comemoração ao centenário de imigração em Silveira Martins. A guia turística Carmen Lourenci explica. Posteriormente, aí, com a pavimentação da estrada, o monumento é construído com a referência à cruz, né, que significa ao mesmo tempo a religião, mas também a questão de local onde muitos tombaram, morreram nesse local aqui, em função de doenças da época, sabe-se lá se cólera, peste, o que foi. E também o símbolo das 4 colônias, o mastro, aqueles 4 mastros ali simbolizam as 4 colônias do Rio Grande do Sul, que é Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Silveira Martins. E a roda do moinho significa o trabalho, porque as primeiras indústrias aqui da região foram os moinhos. Os moinhos movidos à roda d'água, que fabricavam um moinho trigo e a farinha de milho. A partir da criação da colônia de Silveira Martins, outros núcleos também foram formados para atender ao grande número de imigrantes que chegavam à região. Estes imigrantes se dividiram e deram origem aos municípios que hoje formam a Quarta Colônia: Nova Palma, Faxinal do Soturno, Ivorá, Dona Francisca, Pinhal Grande, São João do Polesine, Agudo e Restinga Seca. Silveira Martins foi emancipada em 11 de dezembro de 1989. A cidade leva este nome em homenagem a um político conhecido como Sansão do Império. Ele era admirado pelos colonos por ter exercido diferentes cargos públicos na época da imigração italiana. Hoje, Silveira Martins é vista como um retrato do passado, que mantém a pujança de seu povo, fortalecida pelo trabalho e pelo amor às origens. Silveira reúne a singularidade da gastronomia italiana, a fidelidade religiosa e a beleza dos atrativos naturais e históricos, que sobrevivem a mais de um século de colonização. O empresário da região, Walter Bianchini, já experimentou outras formas de vida. Ele é formado em bioquímica e já teve uma agitada vida pública. Entre outras funções, foi pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria e secretário municipal e estadual. Hoje, administra o orgulho da família Bianchini, a fábrica de facas Coqueiro, e não pensa em deixar sua terra. Eu sou muito ligado às raízes, sabe? Eu nunca, embora todas as funções públicas que exerci, algumas de relevância nacional, inclusive, mas eu nunca deixei de ser aquilo que eu sou, entende? Então, eu acho isso aqui simplesmente fantástico, viver aqui pela qualidade de vida que tem, pela paz, pela harmonia, pela tranquilidade, pela possibilidade que eu tenho agora de agir em função das pessoas que trabalham comigo. Os principais atrativos de Silveira Martins giram em torno da rota gastronômica, que foi projetada como ponto turístico no ano de 2005. A Rota Turística Gastronômica Santa Maria Silveira Martins foi criada para resgatar o caminho percorrido pelos imigrantes italianos, preservar a cultura e a história do lugar. A proximidade entre Santa Maria e Silveira Martins fomenta o constante fluxo de pessoas que visitam os empreendimentos daquela cidade. Com isso,
o turismo é o principal foco a ser potencializado. A guia e presidente da rota, Carmen Lorenzi, comenta sobre a força turística além da região central do estado. A rota, ela se vende. Eu vendo muita rota para as agências de Porto Alegre, mas ela se vende enquanto produto de roteiro turístico. Porque aí tu tem um roteiro organizado, com início, meio e fim, né, horário de chegada, permanência, locais de visitação, que são organizados pelas agências e agendado com os fornecedores da rota. Além das belezas naturais, o ponto forte do turismo na região é a culinária italiana. São restaurantes, cantinas e vinícolas. O café de Nilvo Louro atrai os viajantes com gostos e cheiros peculiares da comida local. O estabelecimento oferece os variados produtos que encantam o paladar de quem procura uma boa refeição. Café, chocolate quente, temos 4 tipos de chá, 3 tipos de suco, são 3 vinhos e a sobremesa, né? Depois temos os frios, então aí entra copa, salame, queijo, uma variedade de frios. Temos os bolos, são acho que uns 8 tipos de bolos. Nós temos bolo de cenoura, de laranja, temos um que é com cream cheese, aquele queijinho, floresta negra, floresta branca. Depois tem alguns biscoitos de goiabada, rosca de gema, pão integral, cuca. E aí tem todos os salgados, aí assados e fritos. Os estabelecimentos da rota gastronômica são impulsionados pela agricultura familiar. Nilva explica o que é muito comum por aqui. Parte da matéria-prima e também dos produtos finais que estão na mesa dos turistas são fabricados por diferentes famílias, cada uma com seu potencial. Esses produtos todos que a gente serve aqui, a maioria é produzido por nós, né? Alguma coisa que a gente terceiriza, né? Por exemplo, tem coisas que a gente não faz por questão de espaço, tipo os sucos, os vinhos, os queijos, por exemplo, a gente não faz, mas a maioria é feito por nós. E se o café é por conta de Nilvo, o almoço é garantido na cantina Pozobon. Aos 44 anos, André Luiz Pozobon, proprietário de um dos principais restaurantes da rota, manteve a estrutura do prédio, que pertence à sua família desde 1928. Um exemplo disso é a fachada, que leva um importante lema dos imigrantes: o sol nasce para todos. E aqui sempre foi comércio. A casa já foi feita em 1890 para ser comércio. E de lá para cá ela foi quase sempre comércio e alguns anos serviu de moradia também. Inicialmente era só comércio, depois era dupla finalidade, comércio e moradia. Armazém que tinha de tudo um pouco, desde ferragem a secos e molhados, como eles diziam. Ela ficou até 72 nesse formato. Depois fechou. Aqui a família que trabalhava aqui, que eram nossos primos, eles se transferiram para Santa Maria. E aí fechou a loja. E ficou até 2000 fechada. Aí o prédio ficou fechado. Aí em 2000 que a gente reativou com o restaurante. O restaurante tem capacidade para 110 pessoas. Durante o final de semana, a procura é grande. Mesmo que a comida italiana seja associada ao inverno, André Pozobon mantém seu estabelecimento aberto e com movimento o ano todo. Para isso, investiu em reformas na parte interior do prédio, climatizou o ambiente e fez adequações do cardápio ao atendimento, para satisfazer um público cada vez mais exigente. O principal problema apontado por André Pozobon é a baixa procura durante a semana. Esse ano, por exemplo, não diminuiu. Manteve janeiro, fevereiro, e normal com o inverno. Nós fizemos anos atrás uma tentativa de introduzir mais saladas no verão para deixar mais leve. Outro exemplo de quem tocou os negócios da família é Cristiane Barbieri Filippini. Ela administra o Hotel Piton, o único de Silveira Martins. O hotel é uma sociedade entre a família. Cristiane mora há 24 anos na cidade. Fechou o salão de beleza e resolveu tocar o negócio ao lado de José Piton, neto do fundador do prédio.
O hotel recebe pessoas atraídas pelas belezas do lugar. O clima da montanha é um dos atrativos, né? A comida gastronômica também, que sobe muita gente é a comida, né? A função da comida italiana. O pessoal vem para comer bem. E o silêncio daqui também, a tranquilidade, né? Que, como eu te disse, aqui não é um hotel, aqui é uma posada. Então a posada é mais familiar, é um contato mais com a gente, sabe? O hotel é uma coisa mais assim reservada, as pessoas ficam meio assim conversando, ficar nesse bate-papo assim, tu não tem muita liberdade. Para o município, o hotel é ótimo, posada. Mas o que falta para nós também, assim, é o município se envolver mais, assim, mais projetos na parte de turismo também, assim. Nós não temos, assim, ó, as cascatas, os lugares de acesso a pontos turísticos, a gente não tem, tá? Falta o município fazer esse tipo de atrativo para os turistas de fora. Cristiane conta que o lugar é procurado por pessoas de fora do estado. A grande maioria é casal, em busca de sossego para curtir um romance. O local também investe em sustentabilidade. O que nós investimos quando construímos, a parte dos esgotos, todo a gente foi feito praticamente o valor de uma casa que a gente investiu no tratamento de esgoto. Então a água tudo que é de louça, de banheiro, tudo que chegar no final vai sair limpa a água. Que ela sai nesse riozinho que tem aqui, passa por baixo. Quiser reaproveitar essa água, tu reaproveita. Tem a questão do solar, o chuveiro é o sol que esquenta a água, a caldeira, o elétrico e o gás. Mas é bem pouco que a gente utiliza quase o gás e a eletricidade. E eu compro lenha, na verdade, de material que a minha vizinha, ela faz as portas internas, que ela não aproveita, que não tem mais aproveitamento, eu aproveito na caldeira, que é esses rolinhos, que é o que sobra para ela. Um lugar unido pelo passado de imigração é mantido pelas gerações que não deixam sua cultura para trás. André e Cristiane não são os únicos descendentes do povo italiano que mantêm viva a história da terra que herdaram. Rafael Torre, de 27 anos, é um dos poucos exemplos de empreendedores jovens que encontramos na cidade. Rafael morou em Bento Gonçalves, onde cursou enologia, ciência que estuda todos os aspectos relativos ao vinho. Voltou para sua terra natal há 2 anos e modificou totalmente a empresa de sua família, a Adega Torre. Meu pai já tinha um trabalho em Santa Maria, a gente morava em Santa Maria e vinha para cá só para fazer o vinho, né, aqui de fim de semana. Eu já tinha estava fazendo faculdade, eu fazia geografia aqui na FSM, me formei e tudo, mas aí eu sempre vinha aqui com ele na época da safra trabalhar na uva, aqui no vinho, trabalhava junto com ele, e aí que eu comecei a pegar o gosto por isso, né. E aí eu vi que ele tinha construído tudo isso e se eu não continuasse esse trabalho ia ser tudo perdido, ia ser abandonado que nem foi abandonada a outra cantina. Então eu resolvi, vou fazer agora, descobri que tinha faculdade de enologia em Bento Gonçalves, eu fui lá, fiz a faculdade, justamente para voltar para cá e pôr em prática. Além das mudanças estruturais na fábrica, Rafael foi ainda mais ousado. Ao perceber que o suco de uva poderia se tornar uma melhor fonte de renda, modificou o segmento da empresa de sua família, que antes era focada na produção de vinho. Primeiro a questão tributária e de legislação também. O vinho é considerado bebida alcoólica, então entra no mesmo grupo da cachaça, qualquer outra coisa. Ou seja, para o governo é uma coisa ruim, é uma coisa que ela tenta limitar, inibir. O suco não é considerado alimento, é uma coisa justamente que todas as políticas públicas tentam alavancar. Então tem uma grande diferença nesse quesito. Outra questão também é de público. Cada vez mais as bebidas alcoólicas o pessoal está cada vez se preocupando mais com a saúde, questão de acidentes de trânsito, então está tendo muita restrição quanto à bebida alcoólica, enquanto que o suco de uva não tem restrição nem de público, nem de idade, nem de sexo, nem de religião, então não tem restrição nenhuma, o vinho já tem, então justamente por isso que a gente pegou o suco. Arnaldo Torre, pai de Rafael, é a 3ª geração da família a trabalhar com esse setor. Apesar do apoio constante ao filho no novo empreendimento, Arnaldo Torre assume que existem divergências entre as gerações. Eles querem atualizar, modernizar rápido. Meu pai era bem paradão, eu estou um pouco no meio ali, mas a gente estranha um pouquinho por causa disso também, né? Que a gurizada chega e querem fazer, né? Querem que funcione.
Rafael fala sobre os conflitos de geração. Hoje em dia, se tu não está ali se atualizando, tanto a questão de equipamento, de processos, até de administração, de tudo, se tu não vai nessa velocidade que eu estou indo, eu ainda estou indo devagar demais, eu queria estar indo mais rápido ainda. A gente não está com todo o processo ainda legalizado, eu não posso ainda emitir nota fiscal. Por enquanto a gente vende ainda na confiança ainda para alguns restaurantes aqui, alguns mercados em Santa Maria, coisa assim, mas pouca coisa ainda a nossa produção. A gente não está, a parte da venda ainda não está indo muito além justamente por causa disso. Mas é uma questão agora, acredito que nesse próximo mês a gente já vai estar com tudo em dia. Aí o nosso foco é justamente restaurantes, principalmente aqui na região, em Santa Maria também. Pelo jeito, Neida Torre, mãe de Rafael e esposa de Arnaldo, é quem administra quando existe alguma divergência quanto ao sistema tanto do pai quanto do filho. Olha, depende. Tanto um quanto o outro, às vezes, né? Às vezes um, às vezes o outro. Então concordo com um, discordo com o outro, e a gente vai levando. Eu sinto porque o processo está indo, né? Está evoluindo, então é muito importante isso aí. Para a região também, né? Walter Bianchini comanda a fábrica de facas Coqueiro há 26 anos e contraria a lógica da sucessão familiar da região. Ele tem um casal de filhos e até já tentou inserir a filha mais velha no negócio, mas conta que prefere não insistir. Eu acho muito difícil a convivência com parentes. Te dou o exemplo da Gerdau, a Tramontina, as grandes empresas, tem o CEL, que são os gerentes. Ninguém é da família. A consolidação da rota gastronômica de Silveira Martins não depende só de boa vontade dos moradores ou do investimento momentâneo dos turistas. As políticas públicas, municipais e estaduais ainda deixam muito a desejar no setor do turismo, principal fator que impulsionaria o desenvolvimento do processo. A guia turística e presidente da rota, Carmen Lourenci, faz um desabafo sobre os obstáculos locais. Como toda associação, né? Tu tem aqueles que estão trabalhando efetivamente, tem aqueles que só fazem parte e não dão a sua contribuição. Então tá faltando mais, no meu ponto de vista, desde que eu, né, que essa é a nossa vontade, é fazer o pessoal trabalhar junto, trabalhar mais, pensar em conjunto. Walter Bianchini já presenciou diversas situações na Quarta Colônia. Por ter vivenciado outras realidades através da ocupação de cargos públicos, tem uma visão ampliada sobre o assunto. Primeiro é o processo cultural aqui que tem que ser mudado, tem que ser administrado. E segundo, o gerenciamento por parte dos gestores políticos e públicos, que tem que ter uma visão maior. Um prefeito que não conhece a Europa não vai ter dimensão de turismo. Tu vai conversar com ele, ele vai achar que turismo é pegar o ônibus da Coca-Cola e levar as crianças no jogo de futebol. É uma questão sociológica também que tem que ser analisado. É porque o que ficou nessa Quarta Colônia são os esteios familiares. Porque toda gurizada que podia dar uma inovação de comportamento, criar um psicossocial diferente na comunidade, todos foram embora. A rota gastronômica era praticamente inexistente há mais de um ano. E as políticas públicas, assim como a rota, também deixavam de existir. Mas nunca perdemos a vontade de explorar positivamente a rota e o que Silveira tinha de melhor, pois o nosso trabalho poderia ser o pontapé inicial para que aquela região voltasse a ter o incentivo e a participação de diferentes esferas da sociedade. Visitar Silveira Martins foi como entrar nas bibliografias que dedicam suas páginas à cidade e ver que ainda existe, tão perto de nós, um lugar onde os valores estão na simplicidade e no legado deixado pela colonização, que ainda persiste em se revelar pelas novas gerações. O documentário A Rota Gastronômica Santa Maria Silveira Martins é um produto da disciplina de Projeto Experimental em Rádio, do curso de jornalismo da Unifra. A produção é dos acadêmicos de jornalismo Rúbia Keller, Thales de Oliveira, Paola Schwelm e Aline Zuzzi. Na locução, Rúbia Keller e Paola Schwelm. Na central técnica, Clenilson Oliveira. Na orientação,
o jornalista e professor Gilson Piber.